é uma mensagem ao qual muitos já conhecem, que se encontra lá no livro do Evangelho de Lucas, capítulo 10 e verso 25. Aleluia. Amados, é bom nos reunirmos para falar do amor de Deus, para falar desse Jesus ao qual tem cuidado tanto de nós. Esse Jesus ao qual tem cuidado da nossa família. Esse Jesus que tem cuidado tanto de nós que Ele não desampara-nos em momento algum. Eu amo esse Jesus. Da onde esse Jesus me tirou, eu adoro a Ele em todos os lugares que eu for. Eu adoro a Ele aqui em cima, eu adoro a Ele no meio do povo, eu adoro a Ele na rua, eu adoro ao Senhor Jesus Cristo dentro do supermercado, eu adoro ao Senhor Jesus Cristo em todos os lugares que eu estiver. Eu estou sempre adorando e representando Jesus na face da terra. Quando Jesus Ele nos tirou de lá do lamaçal do pecado, Ele nos lavou com o seu precioso sangue. E Ele colocou em mim, colocou em você a marca. E essa marca, o mundo não tem essa marca, o mundo não conhece essa marca. Essa marca é uma marca do Espírito Santo de Deus, que aonde quer que nós estivermos, nós temos que brilhar, e nós brilhamos. As pessoas olham para nós e veem que nós somos diferentes. Aleluia, é muito bom. Graças a Deus. Segunda-feira à noite eu estava em Piracicaba. Eu entrei dentro de um supermercado ali, comprando algumas coisas ali, era aproximadamente 7h30 da noite. Quando passavam os irmãos assim, comprando também, eu olhava para mim: a paz do Senhor, meu irmão. A paz do Senhor. A minha esposa perguntou para mim: você conhece? Não, não conheço ele. É porque o que está em mim está nele. Então testifica. É muito bom nós sermos embaixador de Cristo. E é para isso que o Senhor Jesus tem nos chamado. Eu louvo a Deus por esse carinho especial de Jesus comigo. Aleluia. Amados, vamos para a mensagem. A palavra que nós lemos fala de um doutor da lei, um homem que conhecia a palavra de Deus. Aleluia. Mas ele não conhecia realmente Jesus. Ele chega para Jesus e ele faz uma pergunta para Jesus. Aleluia, louvado seja Deus. Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Olha a pergunta que este homem, ao qual o conhecedor da palavra de Deus, chega para Jesus e faz essa pergunta para Jesus. E Jesus, olhando para ele com aquele carinho especial, e Jesus diz para ele: o que está escrito no livro da lei? E como lês? Como você lê? Aleluia. Então aquele doutor da lei, ele responde para Jesus. Por que ele responde para Jesus? Porque ele é conhecedor da palavra de Deus, mas ele não vivia a palavra de Deus. Então ele disse, Jesus respondeu para ele, e respondendo ele disse: amarás o Senhor teu Deus de todo o vosso coração, e tendo toda a tua alma, e de toda a tua força, e de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. E Jesus se agrada. Jesus, olhando para ele, Jesus se agrada.
Aleluia. E então aí Jesus pega e responde para ele: respondeste bem, faz isso e viverás. Amados, nós vivemos nos dias de hoje, como a palavra de Deus nos relata que o amor de muitos estão se esfriando. O amor já não está mais existindo no coração das pessoas. A maldade tomou conta do coração das pessoas. Então, olhando para este homem, para esse doutor da lei, ele querendo justificar para Jesus, né? E Jesus, e ele fez essa pergunta: mas quem é o meu próximo? Meu próximo é a pastora, o meu próximo é você, o meu próximo é aquele que está caído, aquele que está lá no lamaçal do pecado, aquele que precisa de um abraço, aquele que precisa de uma palavra. Esse é o meu próximo. E quantas das vezes, amados, nós ignoramos, quantas das vezes nós até mesmo tem o conhecimento daquela pessoa que está passando por momentos difíceis e nós não estendemos a mão. E quantas das vezes nós pregamos o Evangelho, mas nós não vivemos. Nós não vivemos o Evangelho. Muitas das vezes nós pensamos que nós estamos salvos, mas às vezes aquele que nós pensamos que não está salvo, aquele está salvo e nós não, porque nós pregamos o amor, mas nós não vivemos o amor. Nós pregamos a palavra de Deus, mas nós não vivemos conforme nós pregamos. E nós temos que pregar a palavra, mas também nós temos que viver o que nós pregamos. E muitas das vezes nós não vivemos. Então, esse doutor da lei, conhecedor da palavra de Deus, ele queria justificar com Jesus, perguntando quem é o próximo. E Jesus, ele começou a conversar com esse doutor da lei, com esse conhecedor da palavra de Deus. E Jesus dizendo para ele: olha, estou trazendo para mim as palavras de hoje. E Jesus trazendo para ele uma história, uma parábola. E Jesus começou a contar para ele que descia um homem de Jerusalém para Jericó e caiu na mão dos salteadores, quais despojaram e espancaram e se retiraram, deixando meio morto. E Jesus, contando essa história para ele, aí
Jesus, ele fala a respeito de um sacerdote, um homem que pregava a palavra, um pregador da palavra de Deus, conhecedor da palavra de Deus. Jesus começa a falar para esse doutor da lei a respeito do sacerdote, que dizia um sacerdote, e vendo aquele homem ali caído sobre o chão, ao qual foi espancado, e a Bíblia diz que o sacerdote viu e passou de lado, deixando aquele homem que precisava de uma força, precisava de um cuidado, um homem que estava ali precisando de uma ajuda para se levantar. Mas vendo aquele homem, sacerdote, pregador da palavra de Deus, conhecedor, mas não tinha o principal, não tinha amor. Ou vendo aquele homem no chão, e quantas das vezes nós passamos e vemos alguém precisar de algo e nós temos e não ajudamos? Quantas das vezes nós vemos pessoas pedindo um alimento e nós falamos que não temos? Quantas das vezes pessoas pedem? Eu quero dizer, amados, eu sou um pregador humilde, 30 anos servindo ao Senhor, 16 anos estou no pastorado, já preguei muito por aí, já fiz muita obra de Deus, já passei momentos bons, momentos difíceis, já precisei de ajuda, encontrei ajuda. E hoje, amados, eu não peço para Deus vários dons. O que Deus me deu é um dom. E esse dom eu guardo ele com o maior carinho. É o dom do amor. Eu tenho sofrido. Eu sofro muito. Aleluia. Por esse dom ao qual o Senhor me deu. Eu não posso ver uma pessoa passar necessidade. Eu me aproximo dessa pessoa. Eu estendo a mão para essa pessoa. Mas graças a Deus que Deus tem me abençoado tanto. Tanto. Eu sou um homem abençoado. Porque minha mão não é fechada para as coisas de Deus. E é por isso que eu conversei com o pastor Elias. Pastor Elias, eu vou ficar aqui em cima do púlpito, vou ficar lá embaixo. Eu quero pegar cheiro dessas ovelhas. Eu quero pegar o cheiro, eu quero ter o cheiro dessas ovelhas. Porque se eu ficar no meio dessas ovelhas, eu vou conhecer elas melhores. Assim como eu conheci a história do irmão, o irmão atrás esse aqui, isso, eu conheci a história desse irmão. Portanto, se eu não tivesse no meio deles, eu não conhecia a história deles.
Então é esse dom aí que Deus me deu. Eu sou muito grato a Deus por esse dom. Então, amados, aquele sacerdote vendo aquele homem caído ali no chão, precisando de um socorro, ele passou de lado, simplesmente olhou para aquele homem que precisava ser ajudado e não ajudou. Mas também um levita que servia a casa de Deus, conhecedor da palavra de Deus, a Bíblia diz que também ele passou, e ele fez vista grossa, ele viu aquele homem precisando de uma ajuda, precisando de uma mão amiga para se levantar. Ele passou, olhou e não ajudou. E quantos que está dentro da igreja têm passado por tantas pessoas que necessitam e não têm ajudado? Quantas? Eu estava, há um tempos atrás, eu passei num determinado lugar. Ali tinha uma lagoa, e eu passei, e eu vi uma senhora chorando. E eu fui um pouco para frente, e eu voltei. E eu parei o carro ali do lado. Eu desci do carro, e aquela mulher disse para mim: eu estava orando para Deus enviar um anjo aqui para me ajudar. O meu esposo está ali caído. Ele saiu sexta-feira de casa, e eu encontrei ele caído aqui. Era na segunda-feira. Roubaram ele, bateram nele. Eu peguei aquele homem e coloquei ele dentro do meu carro. Levei até na casa dele. Perguntei para a esposa dele se estava precisando de algo. Aí ela disse: não tem alimento. Meu celeiro está vazio. Eu cuidei daquele homem ali. Fui no mercado e abasteci a casa dele. A palavra de Deus, ela nos diz que não erreis, porque o Senhor não se deixa escarnecer. Porque tudo que nós plantar, nós vamos colher. Porque tudo que o homem planta, ele vai colher. E se nós plantarmos uma boa semente, um bom fruto, nós vamos colher. Então aquele levita passou e deixou aquele homem caído no chão. Mas a Bíblia também vai nos dizer que vai passar também um rejeitado, que não era visto pela sociedade, era considerado como que se fosse um imundo. É este o samaritano. O samaritano que estava descendo para Jericó.
a viagem, ao seu trabalho. Ele desce do seu animal e ele se aproxima daquele homem caído. Aquele homem ao qual a Bíblia diz que ele estava meio morto. Aquele homem não tinha força para se levantar. O samaritano, ele se aproxima daquele homem e ele começa a limpar aquele homem, a cuidar daquele homem com maior carinho, pegando o seu azeite, limpando as feridas, passando o vinho ali, naquelas feridas, para que nenhum inseto pousasse ali naquela ferida. Ele cuidou com maior carinho, com maior amor. Glória! Pegou aquele homem e colocou sobre a sua cavaltura, sobre o seu animal, e ele leva. Vou trazer para os dias de hoje para um hotel, para uma hospedagem. E chega ali, ele pede para que o hospedeiro cuide deste homem, cuida dele. Eu não conheço esse homem, mas eu peço, cuida dele. Eu vou pagar, mas eu quero que o Senhor cuide deste homem com o maior carinho. E aquele viajante, ele não prosseguiu a viagem. Ele passou a noite ali com aquele homem que estava machucado. Ele passou a noite ali. E no outro dia, ele fala para o hospedeiro que, olha, eu vou prosseguir a minha viagem, mas eu vou voltar, eu vou passar por aqui. Eu vou passar por aqui. Olha, se esse dinheiro não dar, quando eu voltar eu pago. Olha o carinho especial. Os homens de Deus não estenderam a mão, mas aquele que era rejeitado pela sociedade, aquele que não tinha valor nenhum para a sociedade, aquele que era visto como imundo, como um cão, é o que estendeu as mãos. Glória. Talvez você olhe para aquele mais humilde da igreja e você menospreza ele. É aquele que pode estender as mãos, que pode te ajudar na hora que você mais precisar. O Senhor Jesus, Ele nos chamou, Ele nos tirou de lá, do lamaçal do pecado, Ele mudou a nossa história, Ele mudou a nossa vida. A nossa vida hoje é mudada. Hoje nós somos mais do que vencedor. O Senhor tem abençoado as nossas vidas. O Senhor tem mudado a nossa história para que nós possamos
abraçar outras vidas, aquelas rejeitadas, aquelas que não têm mais valor, como essas pessoas que ficam no semáforo vendendo as balinhas, e muitos pedindo, e muitas das vezes nós temos moeda no porta-luva do carro, e nós falamos que não temos, e nós falamos que não temos, nós estamos profetizando na nossa vida que nós não temos, mas você tem. Pega uma moeda, dá, e fale de Jesus. Não importa se ele vai usar para beber, para fumar, não importa. O que importa é que na sua mão aquela moeda é abençoada. Você vai colocar uma bênção na mão dessa pessoa e profetizar na vida dela. Eu estava saindo do Mário Covas, aí chegou um senhor do meu lado, estava fazendo frio, o vidro estava fechado, ele bateu, eu abri o vidro, ele veio pedir para mim R$1 para tomar um café. Eu enfiei a mão no bolso, eu peguei R$10 e profetizei na vida daquele homem, dizendo para ele: hoje você está pedindo, mas eu profetizo na sua vida, que amanhã você vai ter para dar. É desta maneira que o Senhor derrama a bênção sobre você, sobre as nossas vidas, que nós possamos fazer como esse samaritano, de abraçar as pessoas, de não virar as costas para as pessoas, até mesmo chegar para as pessoas e perguntar: como está o seu celeiro? Se você tem condições, como está o seu celeiro? Tem uma senhora que faz 2 anos que ela perdeu o teu esposo. De vez em quando eu estou indo lá na casa dela. O esposo dela era um diácono, muito meu amigo. De vez em quando eu estou indo lá, ou quando ela precisa de algo, ela liga para mim, mas eu não tenho deixado faltar nada para ela. Eu tenho abençoado muito a vida daquela mulher. Nós temos que ser como esse samaritano. Nós não podemos deixar que as coisas desse mundo venham nos engrandecer, venham fazer com que nós venhamos se afastar do nosso próximo. Nós temos que amar o nosso próximo, mesmo que o nosso próximo não gosta de nós, mas nós temos que amar. Mesmo que ele maquina o mal contra a sua vida, mas nós temos que amar. É para isso que o Senhor Jesus nos chamou. É para representar Ele na face da terra. Glória! Eu sei que é difícil, na verdade, mas nós temos que fazer
vontade do Senhor. Jesus está voltando, amados. Jesus está voltando. No bairro onde eu moro, cada esquina, no semáforo, tem a placa: Jesus está voltando. Jesus está voltando. Nós temos visto tantas coisas acontecendo, principalmente na China. O que está acontecendo com os cristãos lá na China? Os cristãos não estão podendo mais pregar a palavra de Deus. Eu estava vendo uma reportagem, tem 30 pastores ali presos, outros desapareceram, porque não estão podendo mais pregar a palavra de Deus. As profecias estão se cumprindo. Jesus está voltando. Domingo eu fui ministrar na outra igreja, do outro pastor Nilson, lá no Amanda. Eu estava com a mensagem preparada. Quando chegou na hora, Deus mudou tudo. Deus mudou tudo. Deus mandou que eu falasse que Ele está voltando. Vamos deixar o nosso orgulho de lado. Vamos amar as pessoas. Vamos olhar para as pessoas, vamos ver Jesus nas pessoas. Não deixa que nada venha tirar este foco de cada um de vocês, de cada um de nós. É Jesus. Talvez hoje você tenha uma bela de uma morada, um belo de um carro, dinheiro. Eu não tenho dinheiro assim. Algumas economias, mas não tenho dinheiro. Mas eu tenho Jesus. Eu tenho o dono do ouro e da prata. Mas que nós não podemos olhar para as coisas materiais deste mundo. Tudo vai passar. Tudo vai passar. E nós temos que aproveitar esse tempo que ainda nos resta. Nós temos que aproveitar a oportunidade de amar as pessoas, de fazer a vontade de Deus. Lá no livro do profeta Amós, é muito claro, ele fala após o arrebatamento da igreja, que vai haver fome, sede, mas não é fome de pão, de comida, não, e nem sede de água, mas sim de ouvir a palavra de Deus. A igreja do Senhor será arrebatada, e os que ficarem vão correr de um lado para o outro, tentando buscar a oportunidade, querendo buscar o tempo perdido. Mas aí será tarde. Será tarde, porque o Senhor Jesus já levou a tua igreja, já retirou da face da terra o nosso amigo, o nosso companheiro, o Espírito Santo. A palavra de Deus será tirada. Muitos correrão
e entrarão dentro das igrejas, tentando ouvir a palavra de Deus, mas não vai ter mais ninguém para pregar a palavra de Deus. Pastor Nilson não vai estar mais aqui. Pastor Flávio não vai estar mais aqui. E muitos vão correr, tentando buscar a oportunidade que perdeu. Mas aí será tarde. O tempo é hoje. O tempo é agora de abraçar o Senhor, segurar na mão dele, pedir para que ele segure na sua mão e não saia da presença de Deus. Está difícil com o Senhor? Continua com Ele. As coisas não estão acontecendo da maneira que você queria que acontecesse? Continua com o Senhor. A enfermidade chegou até você? Continua com o Senhor. Porque o Senhor, Ele diz que neste mundo nós vamos ter aflições. Mas Ele diz que não nos deixaria só. E nós temos que crer. E nós temos que crer, nós temos que buscar ao Senhor enquanto nós podemos achar. Nós temos que invocar a Ele enquanto Ele está aqui, enquanto Ele está perto. Esse mesmo Jesus ao qual está aqui nesta noite, esse mesmo Jesus ao qual nós estamos falando dele. Após o arrebatamento, ele não vai mais estar dentro da igreja. Ele não vai estar mais aqui. Ele será levado. Ele voltará para o Pai. Eu creio que nesta igreja, na igreja do Evangelho da Graça, todos vão com Cristo. Ninguém vai ficar. Todos têm compromisso com o Senhor. Em nome de Jesus. Amados, já estou encerrando. Mas não deixa Jesus. Não abandona Jesus por nada. Não troca Jesus por nada deste mundo. Imagina quando Jesus estava passando ali pela Via Dolorosa, carregando aquela pesada cruz. Aquela cruz que não era para ele, aquela cruz que era para nós. Mas ele carregava aquela cruz. O seu rosto, o sangue caindo pelo chão, os pés e mãos sangrando, ele não aguentando o peso daquela cruz, as chicotadas sobre o teu corpo, ele caía, mas ele levantava. No meio daquela multidão, Jesus, ele sentiu só uma multidão,
mas Jesus estava sozinho. Aqueles que glorificou a ele na entrada triunfal de Jerusalém, estava ali. Aqueles ao qual Jesus curou, que Jesus ressuscitou, estavam todos ali. E muitos estavam ali aplaudindo, crucificam a ele. E Jesus, em momento algum, ele pensou em desistir. Quando ele não estava tendo mais força para carregar aquela cruz, ali aparece Simão Cirineu. E o soldado fez com que ele carregasse a cruz para Jesus até o Gólgota. E chegando lá, pregaram Jesus na cruz. Uma cruz que era maior do que o corpo de Jesus. Ali é onde esticaram os braços de Jesus, pregaram Jesus, mas nenhum osso de Jesus foi quebrado. Mas ao terceiro dia, Jesus ressuscitou. Jesus, ele vive, ele está aqui, ele reina. E em momento algum ele pensou em desistir. Em momento algum. Quando você pensar em desistir, por causa das lutas, dos problemas, você olha para Jesus carregando aquela cruz. Amém? Que Deus abençoe a cada um de vocês. Guarda essa palavra. Eu abreviei essa mensagem, mas guarda essa palavra no coração de vocês. Não deixa, não troca Jesus. Fica com Jesus. Fica com Jesus. É só Ele. É só Ele que pode salvar a tua família. É só Ele que pode dar a vitória para vocês. Que Deus abençoe. Pastor Nilson, pastora Thalita, aprendi a amar muito vocês. Que Deus abençoe você. A minha esposa também, ela gostou muito da senhora. Que Deus continue abençoando, derramando unção sobre a vida da senhora, sobre a família, o ministério da senhora. Que Deus abençoe vocês. Vamos ficar em pé, em nome de Jesus. Se inscrever e ativar o sininho. Deus abençoe. Deus abençoe.